certo? Então, é basicamente isso, sobre a auditoria. Tá? Acho que aqui agora vem a Manuela. Bom, pessoal, em nome da ROD, eu queria agradecer a oportunidade para trocar aqui um pouco de experiência com todo mundo. Acredito aqui que a maioria das pessoas já tem algum conhecimento ou já tem alguma experiência prévia com análise de modificação ou MOC. Então, em alguns conceitos aqui a gente vai chover no molhado e também vamos cobrir alguma coisa que os outros colegas aqui já falaram. Mas a ideia é também trazer uma abordagem mais prática com situações do dia a dia e o nosso enfoque em auditar a manutenção, a famosa, querida manutenção, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouco do controle das modificações e aí o que está relacionado ao ciclo de vida das modificações, uma coisa que o Milton falou bastante no começo da tarde. Como a gente vem fazendo auditoria nas modificações, e aí é um processo muito semelhante ao que a BASF faz, junto com o que a Paula apresentou. E, no fim, algumas boas práticas aí que eu espero que sirvam para vocês, se vocês passarem pela situação de ter que implementar uma auditoria em análise de modificação. Então, para contextualizar e para mostrar que a gente está falando as estatísticas de forma alinhada, né, o Shizu falou no começo hoje da tarde que 80% dos grandes acidentes têm a sua origem em modificações mal gerenciadas. Então, nós estamos falando a verdade aqui, né? Um outro estudo mostrou que aí de cada 1.000 ordens de serviço, né, de 50 a 100 intervenções que chegavam para a manutenção fazer, essas 50 a 100 elas requeriam a aplicação de um procedimento de gerenciamento de modificações. Pô, legal, né? Estamos fazendo análise de modificação, muito bom. E aí, dessas 50 a 100, 5 a 10, né, elas tinham alto risco potencial. Então, poderia levar a um acidente com consequências catastróficas e ir para fora do site, né? Então, por isso que a gente fala tanto de MOC, 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 e fala tanto de auditoria do MOC, né? Seguindo em frente, o ciclo de vida das modificações, e aí é um diagrama de bloco simplificado e que vai envolver todo tipo de análise de modificação, seja ela relacionada, por exemplo, a transporte de produtos químicos, seja ela relacionada a modificações de qualidade, modificações de pessoas ou modificações mais técnicas de processo. Então, uma vez aberto o processo da modificação, como o Américo falou, identifiquei que eu tenho uma modificação. Então, vou lá, preencho um checklist. Vou para uma comissão validadora, normalmente uma equipe multidisciplinar, que vai me dar recomendações ou vai dizer se a análise passa ou não passa, né? Se ela passar, eu posso ainda pedir aqui que seja feita uma análise complementar, né, que sejam feitas algumas análises ou descrições de cenários de risco mais detalhadas, né? Se ela não passar, volta para a prancheta. Mas aí a ideia é que o MOC vai registrar todas as recomendações preventivas ou protetivas e aí vai embora o processo até engavetar, né? Quando a gente fala de auditoria, o que a gente está pensando? Ou eu vou auditar o processo que está no meio do caminho, eu tenho uma análise de modificação em andamento que está na manutenção, e aí eu quero saber se ela realmente passou por uma análise de segurança, ou eu vou analisar uma modificação que já foi encerrada. E aí eu quero ver se todas as recomendações que foram propostas, de fato, foram implementadas, que é o que a Paula falou muito bem, né? Então, seguindo em frente, o que rege a RODIA e a Solvay no âmbito, né, das modificações? Então, a gente tem uma linha mestra que é dada pelo nosso referencial, que é o Sistema de Gestão de HSE, que aí ele reúne requisitos do que é ISO, do que é OUSA e por aí vai, né? Então, essa aqui é a nossa Bíblia, nosso documento mestre. Depois a gente tem guias de segurança de processos, que também são referências corporativas, que vão nos dar orientações quanto à gestão das análises de modificação, dos MOCs, né? E aí a gente detalha. Então, aqui eu estou abrindo totalmente o guarda-chuva, aqui eu estou começando a fechar, e aqui eu estou olhando no âmbito do site. Esse procedimento aqui é próprio de cada site. Nós, da segurança de processo, revisamos o procedimento de cada site, a gente garante que ele tenha critérios mínimos, né? E aqui eu estou detalhando até mesmo em função do tipo de operação de cada fábrica. Se é uma fábrica que tem uma operação com características de manufatura ou com processo químico que tenha consequências mais graves, né, em termos de risco potencial. Então, isso são as nossas referências em termos de documentação, em termos de guidelines. Seguindo em frente, como que a gente trata as auditorias? Então, aqui eu começo a abrir em dois leques, duas vertentes, né? Quando eu olho o meu sistema de gestão de HSE como um todo, que é o Solvay Care Management System,
né? Eu tenho auditorias oficiais que são feitas a cada 3 anos. Pronto, acabou, é o que a Paula falou. Nesse momento, eu estou olhando muito mais as modificações que estão encerradas. Então, eu vou lá por amostragem, pego as modificações encerradas e falo assim, meu amigo, você fez todas as recomendações que você disse que ia fazer? Se você fez, beleza. Se você não fez, você vai tomar uma não conformidade e eu vou voltar aqui para te reauditar, né? E aí a gente tem as auditorias internas, que são regidas pelo procedimento interno do site, definidas também pela própria liderança do site em relação à frequência de implementação. Tá? Então, abrimos aqui 2 vertentes. Quando eu olho para a minha auditoria global, zona, macro do sistema de gestão de HSE, da mesma forma como a Paula falou, está ligado à atuação responsável, eu tenho 12 elementos com checklists específicos, onde o MOC é um deles, e ele está ligado a projeto e modificações e desenvolvimento de produto. Ele vai ter um checklist específico, onde eu vou olhar as modificações já encerradas, eu vou pegar por amostragem, e aí eu vou querer fazer perguntas que vão me dar o nível de maturidade da planta em relação ao gerenciamento dessas modificações. Então, o carinha lá, ele tem um processo de MOC, seja ele de nível básico ou de nível avançado? Se tem, legal. Vamos para a próxima pergunta. Aqui são algumas perguntas, não são todas, tá? Mas, por exemplo, eu tenho o envolvimento, né, do gerente da unidade na aprovação dos MOCs, né, e ele controla também o fechamento desses MOCs. No meu sistema de modificação, eu olho a necessidade de atualização de PNIDs, procedimentos de operação, treinamento para divulgar informação, permissões de operação, plano de emergência e por aí vai. São perguntas que são feitas nessa auditoria macro de sistema. Tá? Perguntas que também estão naquele checklist que a gente usa para abrir uma modificação. Está tudo relacionado. Ainda a gente olha se tem um processo definido, né, e que ele, quando fechar, ele vai olhar se toda a documentação relacionada foi atualizada, análise de risco, treinamento, né, algumas regras específicas ou tarefas críticas, procedimentos de emergência e por aí vai. E aí, o que seria o nível mais elevado de maturidade de uma planta é quando ela já começa a ter um sistema próprio de auditoria. Tá? Então, aí são as plantas que já estão numa fase de melhoria contínua. Isso é, então, o guarda-chuva do que o nosso sistema de gestão ele enxerga. E aí a gente começou, então, a trabalhar nas auditorias internas, né? E aí isso nos dá, dentro da liderança de cada planta, né, condições de auditar se as modificações realmente estão sendo feitas conforme elas devem ser feitas em relação a recomendações seguras. Só que aí, lembra daquela estatística, né? Os graves acidentes acontecem porque ordens de manutenção não foram avaliadas do ponto de vista de segurança de processo. Então, a gente resolveu fazer o seguinte, o nosso foco é a ordem de manutenção. Eu vou chegar na manutenção e vou pedir para ver o que está acontecendo lá. Essa que é a prática que a gente tem aqui na Ródia. Então, a gente vê todas as solicitações de serviço feitas à manutenção por uma determinada planta, num histórico aí de últimos 30 dias, e a gente filtra se elas são modificações ou não, né? Então, se elas são modificações, a gente fala, me mostra a análise de risco. Se você não me mostrar, você está em problema, né? Você tem um problema, né? Então, quem faz essa auditoria é justamente a área de segurança de processo, são os engenheiros de segurança de processo de cada site, né? Ele puxa essa auditoria. A frequência ela é alinhada com a liderança de cada site. A gente estabeleceu uma boa prática de fazer a cada 2 meses, né? Nos sites onde tem muitas unidades, a gente escolhe, junto com o gerente de HSE do site, mas eu não aviso ao dono da fábrica e nem a manutenção. Eu chego lá de surpresa. Eu não dou nem as 48 horas de benefício, né? É a quente. Bom, quem faz? A gente laça, né? O engenheiro de segurança ele vai e captura um representante da área de manutenção e o responsável pelas evidências de modificações da unidade que está sendo auditada. Aí ele fala, vamos lá, vamos olhar essas ordens. Dá uma olhada nos pedidos de manutenção, né? Seleciona quais que são realmente modificações e me fala. Então, me mostra aqui a análise de modificação que foi feita. E aí a gente confronta, né? A ideia é que seja uma auditoria rápida, que seja uma auditoria objetiva e que traga resultados instantâneos. Então, no mesmo dia, a gente já dispara um relatório simples, conciso e direto. E se tem alguma ação de melhoria, isso vai para o plano de SSMA da unidade. E aí a gente controla via SAP. Tá? É isso que a gente tem feito. Então, se a gente lembrar lá da história do PDCA, né, quando a gente está falando de auditoria, a gente está aqui no check. Então, a gente faz a realização, a gente realiza essas auditorias periódicas,
Com isso, a gente consegue, né, realimentar o nosso sistema de gerenciamento de forma que ele seja prático e simples. Não adianta colocar um sistema que seja muito complexo, não adianta colocar um checklist que seja muito difícil, porque as pessoas vão responder que não se aplica e nem sabem do que se trata, né? Então, com isso, né, simplificando e tornando o sistema mais prático, né, a gente consegue aí retroalimentar tudo o que acontece. Treinamento é um pilar muito importante, divulgação da informação para todos os operadores envolvidos, né. Rigor e disciplina na aplicação do procedimento. A abordagem multidisciplinar, isso é uma coisa que a gente considera chave, porque uma especialidade só não consegue ver todos os riscos de uma modificação, né. Seleção dos métodos de análise de riscos apropriado. Teve uma pessoa que fez uma pergunta sobre isso mais cedo. Nem toda modificação vai levar a uma análise de risco completa, né? Isso é uma questão de feeling e bom senso da equipe de trabalho. Eu não vou tratar a instalação de uma nova malha de controle do mesmo jeito que eu trato, por exemplo, colocar um bloqueio ou um dreno numa linha, né? Então, depende, tudo depende, né? Mas é por aí. E ainda aqui a parte de comunicação com todos os envolvidos. Então, quando a gente olha, busca por evidências, a gente quer muito olhar se a efetivação da comunicação foi feita. Treinamento é muito importante, né? E por aí vai. Então, esse é o ciclo, e aqui é onde a gente está pontuando a questão do trabalho das auditorias. Para finalizar, a frase do nosso Papa aí de segurança de processos, né? O Trevor Kletz, para quem não conhece, foi o pioneiro aí que trabalhou na definição e padronização de tudo que é metodologia de segurança de processos. Então, assim, por que os acidentes acontecem, né? Eles não acontecem por causa da falta de conhecimento. Nós temos o conhecimento. Cada operador tem conhecimento, cada supervisor tem conhecimento. Nós temos o conhecimento. Mas acontece que a gente não sabe, muitas vezes, como utilizar. É por aí. Então, é isso que a gente queria trazer da Ródia de boa prática para vocês. Tá? Beleza? Beleza. Perguntas para a Manuela? Tem que ir para a Paula as perguntas. Oi, para a experiência prática de vocês, acho que é legal trazer essa experiência. Em não conformidade de auditoria, o que é mais comum? Não identificar uma mudança como mudança ou o fato de não tomar uma ação que foi planejada, que deveria ter sido tomada? Não tomar uma ação como planejada que deveria ter sido tomada, principalmente relacionada a treinamento. E a segunda pergunta, em relação a treinamento, comunicação, que a Paula também comentou, como que você avalia a eficácia dessa comunicação? Uma mudança mais complexa, que tem impacto... Como que vocês fazem essa avaliação? Se foi bem compreendida pelos operadores, por exemplo? Então, treinamento com lista de presença, né? Muitas vezes isso envolve mudança no manual de operação, e aí a gente rastreia as mudanças no manual de operação. E aí, se está ligado, por exemplo, ao bypass de alguma barreira, a gente vai olhar no livro de bypass para ver se está aplicando realmente o que disse que ia ser aplicado. Então, aí depende da modificação. Então, quando a gente audita, dependendo do teor da modificação, a gente vai em cima de outras evidências que estão relacionadas a ela, né, que estão relacionadas a aplicar realmente a prática que foi proposta. No caso da BASF, essa parte da eficácia da comunicação, a gente não chega até esse ponto. A gente vai até o momento que a gente quer a comprovação de que foi comunicado. Agora, se foi de um modo eficaz, a gente acaba não entrando nisso. E os itens que a gente mais encontra realmente é itens em aberto, de execução. A gente é um pouco conservador. A gente abre um mock para tudo, basicamente. Então, tem um superdimensionamento do nosso sistema. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, mas só para ouvir de vocês. Vocês estão fazendo uma auditoria num processo que está em curso a modificação. Encontraram uma não conformidade. Vocês dão só a não conformidade ou param a modificação? Para aquele processo? Olha, encontrei uma não conformidade. Tá. Vamos parar. Não, a gente dá não conformidade, dependendo da gravidade disso, a gente dá um prazo para que essas medidas sejam tratadas. Aí, no máximo, a gente está com... Nós estamos com uma situação agora que, por exemplo, a gente deu uma semana para a pessoa concluir o que ela tinha como objetivo e como recomendação. Existe situação de estarem executando um mini projeto, né, uma modificação, e não ter um mock. Aí para tudo. Para tudo, envolve liderança
e faz o MOC, né? Eu tenho uma pergunta primeiro para a Paula. Quando você falou lá das amebinhas feitas à mão nos penais, Sim. que elas podem ficar dessa forma até a próxima revisão anual, né, desse PNAE. Quando ele vai para o eletrônico, né? Tá, então, efetivamente, ocorre uma vez por ano a revisão dos penais. Não acontece essa amebinha ficar lá 2 anos, por exemplo? Pode acontecer. Se, de repente, a planta teve uma modificação e aí o custo para você fazer a revisão desse PNI, a homem-hora, para alterar uma linha só, isso depende muito da avaliação do gerente da unidade. Tá, mas desde que efetivamente isso esteja documentado, nem que seja à mão. Exato, que o master tenha o desenho mais atual, né, da planta. Tá Exato. Ótimo, obrigada. E a outra pergunta é para a Manuela. Na questão da auditoria, né, que vocês chegam quando vocês entendem que isso deve ser feito. Óbvio que isso deve ter um planejamento dentro do seu apartamento, mas não é conhecido por quem será visitado. Como que é essa receptividade? Isso está bem amadurecido para quem irá receber? Porque a gente sabe que a área de manutenção é uma área e o tempo é realmente muito apertado, justo, né? Como é que é isso? Se no começo teve mais dificuldade e ao longo dos anos de auditoria, de implementação, a cultura melhorou, e, enfim, a sua experiência nisso. E, por fim, eu acho que a pergunta do nosso colega, eu gostaria de fazer uma observação quando ele perguntou como é que vocês verificam a eficácia da comunicação. Eu entendo que o registro de lista de presença do treinamento, ele é um registro de implementação. A pergunta dele, eu entendo como é que você verifica que aquele operador assimilou aquilo que ele deveria ter assimilado naquela mudança. Isso até é um requisito obrigatório da USAS 18.001, no capítulo de comunicação às partes interessadas, que é obrigatório que a gente faça a verificação da eficácia daquilo que é comunicado. A gente também tem dificuldade nisso. Então, se vocês fazem essa comunicação, essa verificação de verificação de eficácia, como isso é feito? Porque realmente é um requisito não só ter o registro da implementação, mas aquilo que foi assimilado pelo operador. É isso. Quando muda a forma de operar, você tem que olhar se o procedimento realmente está sendo seguido, né? A forma de operar está sendo seguida. Em último caso, você vai acompanhar isso até em tendência de controle de processo, em registros, curvas e por aí. Né? Se a temperatura realmente está subindo, se a temperatura está caindo, como está previsto ou durante uma partida e uma parada, que você tem uma ação específica. Né? O que eu queria comentar sobre a primeira pergunta que você fez em relação ao registro, né, dos PNIDs. Para nós, a cada momento em que é feita a revisão de 5 anos de uma unidade, é meio que um marco zero, então, aí, forçosamente, é gerada uma nova versão eletrônica do PNID. Então, não importa se tem análise de modificação ou MOCs que estejam lá a lápis ou como uma ameba, com a referência ao número do MOC que foi feito. Né? Mas, aí, a cada 5 anos, realmente se passa um marco e aí é gerada uma nova versão eletrônica do fluxograma e a gente digitaliza, inclusive, as versões anteriores. A gente mantém isso arquivado. Tá? Sobre a sua pergunta em relação à receptividade, nós não temos problema nenhum em relação a isso. Por quê? Porque foi um investimento que começou há pelo menos 3, 4 anos atrás. A gente entendeu, isso foi uma decisão da liderança da fábrica, a gente entendeu que investir na manutenção era muito importante, porque, no final das contas, a manutenção é a última barreira humana que existe, né, para evitar que uma modificação seja mal feita. Então, a gente começou a estabelecer turmas de treinamento em análise de modificação em MOC para as áreas todas da manutenção. Então, nós treinamos aí, eu posso falar no site de Paulínia, pelo menos 200 pessoas. Então, foi um trabalho exaustivo e hoje a gente está em nível de fazer reciclagem nos outros sites também. Então, primeiro a gente preparou o terreno, fez com que as pessoas da manutenção tivessem consciência da responsabilidade que eles têm. E hoje é muito comum a gente chegar com solicitações de modificação vindas da manutenção. Ele falou, eu não quero assumir o risco sozinho. Né? Eu quero que seja feita uma análise. E a gente nunca diz não.
Mesmo que essa modificação não seja forçosamente uma modificação relacionada à segurança de processos e tal, mas a gente fala, tudo bem, vamos registrar para não perder a credibilidade e sempre tem alguma coisa a acrescentar. Mas, então, eu gostei da sua pergunta, Juliana, porque, realmente, a gente preparou o terreno e hoje a gente faz as auditorias e a gente realmente não tem nenhum tipo de resistência. A gente faz nos outros sites também, no site de Paulínia, no site de São Bernardo e por aí vai. E as pessoas, na verdade, gostam de ser auditadas, porque elas são ouvidas, né? E aí é a hora que elas conseguem dar contribuição no sistema também. Tá? Obrigada. Só complementar a parte de eficácia, um jeito que a gente poderia fazer é como a gente faz para qualquer outro treinamento, que é a avaliação de conhecimento. Então, de repente, há um ponto que a gente pode inserir na hora de estar evidenciando, pedir, deixa eu ver a avaliação de conhecimento desse treinamento que você deu. Acho que é o único modo que eu consigo enxergar agora. Eu acho que até mesmo quando você vai fazer a verificação da implementação para aprovar aquela modificação, até mesmo entrevista. Né? Eu acho que é uma forma de quem está verificando aquela modificação, responsável pela modificação, por entrevista ele também consegue capturar se aquilo foi assimilado ou não. Sim, eu acho que é um protocolo também que pode ser utilizado, não necessariamente uma avaliação registrada como um teste, né, uma prova. Uhum. Verdade. Obrigada, Paula. A minha pergunta é para vocês duas. Quando vocês fazem auditorias, vocês também fazem link com os acidentes e incidentes que aconteceram no site ou na área relacionada à falta de gestão de mudança? E, complementando uma segunda vez, acontecendo isso, a empresa de vocês aplica alguma sanção administrativa para a gestão da área pela falta de mudança e ter acontecido um evento? Sim, sim. Quando a gente tem vamos dizer, um acidente com pessoas com danos pessoais, né? Claro, você tem a investigação do acidente ou do incidente e isso, se gerar um plano de ação, a gente vai tentar disseminar para todas as outras fábricas que têm similaridades, certo? Quanto à responsabilidade em fazer ou não uma MP, a gente tem o termo de responsabilidade. Então, dependendo do nível, né, de não atendimento, poderia resultar até numa demissão. Obrigado. Olhando pelo lado do acidente, se acontece algum acidente,